Ainda sobre Belo Horizonte, hoje um anúncio polêmico da Prefeitura que incomodou a Câmara de Dirigentes Lojistas de BH, a CDL. Pois é, o aumento das passagens em 50 centavos, que foi divulgado hoje, em até 50 centavos, na verdade, divulgado hoje pela Prefeitura, deixou buzina o presidente da entidade da CDL BH, Marcelo de Souza e Silva. Em um áudio divulgado à imprensa na tarde de hoje, o presidente criticou o fato do reajuste ter sido anunciado às vésperas do fim do ano. Vou abrir aspas para ele. Nós solicitamos à Prefeitura que houvesse um aviso prévio de pelo menos 30 dias para que os comerciantes pudessem se adequar ao novo preço da passagem. Infelizmente, isso não aconteceu. Chegamos ao fim do ano sendo prejudicados por esses reajustes. Os lojistas da capital, que em sua maioria são de médio e pequeno porte, terão que arcar com esses custos que não estavam previstos. O Marcelo questionou ainda o impacto da alta das passagens no orçamento das famílias belo-horizontinas e também no trânsito. Para ele, o aumento da passagem tira as pessoas dos ônibus e coloca em outros veículos, como por exemplo as motos. Ele falou do aumento de acidentes envolvendo veículos sobre duas rodas e também como é que isso pode pesar no cofre da saúde pública municipal. A título de informação, a passagem de ônibus em BH vai passar de R$ 5,25 para R$ 5,75 para linhas convencionais e do MOVE. Já as circulares vão passar de R$ 5,00 para R$ 5,50. É aquele aumento natalino que sempre chega. A gente estava na esperança de que esse ano o reajuste não viesse, mas sim, ele veio pelo segundo ano consecutivo em dezembro. Vou começar com o Claré. E aí, Claré, comunga com as palavras de Marcelo, em cima da hora, vai deixar a galera de calça curta? Como é que você avalia? Eu acho que as palavras do Marcelo, né, do presidente Marcelo do CDL, elas são importantes no sentido de dar uma previsibilidade, né, para as empresas saberem ali, daqui a 30 dias vai aumentar, para eles prepararem seu caixa. Mas mais do que isso, eu vou além. Quer dizer, esse aumento, o usuário já paga muito, o usuário ou o seu empregador ele já paga muito. Além disso, a gente ainda vai ter um aumento, quer dizer, esse aumento está expondo, na minha opinião, né, a ineficiência, o sistema ineficiente que já vem sendo, inclusive, discurso de vereadores, candidatos a prefeito, há muitos anos, né? Então, assim, a gente está expondo mais a ineficiência desse sistema. Por que é ineficiente? Porque é caro, já tem subsídio, a gente sabe, mas é caro e não é bom. Não é bom. Ache uma pessoa que elogie o ônibus aqui de Belo Horizonte, então, assim, não é bom. É caro, então está exposta essa ineficiência e está exposta também a ausência de transparência. Então, assim, para que as pessoas possam entender, gente, com tanto dinheiro, está aumentando, quer dizer, vai aumentar para quê? É inflação? Esses 50 centavos, tudo é inflação? Tanto, 50 centavos a mais, quase 10%? Será que é preciso? E se é preciso, tem como a gente melhorar essa eficiência em algum ponto? Então, para além das palavras do presidente Marcelo da CDL, que traz muito bem essa ausência de previsibilidade, eu acho que a gente está faltando transparência para a gente entender onde está a ineficiência desse sistema, que, de novo, Raj, isso para mim é o mais preocupante. Tem anos que eu vejo candidatos a vereadores, candidatos a prefeito, falando disso e não resolve. Segundo a SUMOB, a Superintendência de Mobilidade de BH, Claré, essa tarifa deveria ser ainda maior. Um cálculo apresentado pela SUMOB, na verdade, ela cita um cálculo, mas não o apresenta, fala em passagens a R$ 9,40 em Belo Horizonte. Segundo a Superintendência, esse valor foi freado para R$ 5,75 devido ao subsídio que está sendo concedido aí pelo Poder Público Municipal às concessionárias em mais de R$ 500 milhões. Vou jogar a palavra para Ricardo Kessman. Fala comigo, Ricardo. Raji, bater em transporte coletivo, reclamar de preço e tudo mais é a coisa mais fácil do mundo, né? Porque quem que é a favor de aumento de preço? Seja de passagem de ônibus ou de qualquer outro serviço público. E com relação à qualidade, qual serviço público no Brasil nós, cidadãos, elogiamos, né? Nenhum. Bater em serviço público também é a coisa mais fácil do mundo, até porque os serviços são muito ruins mesmo. São muito ruins mesmo. E eles não são ruins necessariamente pelo valor, no caso do transporte coletivo, pelo valor que a gente paga. É porque a estrutura do funcionalismo público, dos serviços públicos do Brasil, ela ou é precária, ou ela é de muita má qualidade, né? É por isso que a gente paga tantos impostos, cada vez mais crescentes, e o serviço de qualidade que todo mundo quer ter e quer ver, ele nunca vem. É assim desde que eu me entendo por gente e, infelizmente, muito provavelmente vai ser assim para sempre. Porque nós não exigimos do poder público a contrapartida a tanto dinheiro que a gente nos manda, a tanto dinheiro que a gente manda. Bom, dito isto,
Com relação a valor, a Sumob tem um estudo, e o estudo é técnico, o estudo está apresentado, que o valor deveria ser muito maior, e eu acredito nesse estudo, porque esse problema acontece em Belo Horizonte, em São Paulo, em monta muito maior, e no mundo inteiro. Aqui em Nova York também há um subsídio gigantesco do município para todo tipo de transporte coletivo, inclusive o metrô, que é super eficiente. Essa é uma questão mundial. Transporte coletivo, a conta nunca fechou e jamais vai fechar. É por isso que os municípios têm que despejar bastante dinheiro. O que cabe nessa hora é despejar dinheiro com qualidade e exigir das empresas que forneçam o máximo de bons serviços o possível, que é o que a gente pode reclamar que não tem acontecido nas últimas legislaturas. O Claré falou assim, a gente cansa de ver candidato a vereador, candidato a prefeito, todo mundo falando. Pois é, interessante, quando chega no poder, não consegue resolver. Quem não se lembra do ex-prefeito Alexandre Calil, em campanha, dizendo que ia abrir a caixa preta da BH Trans, que ia acabar com a farra dos empresários de ônibus. Ele teve uma propaganda política dizendo que os ônibus eram latas de sardinha. E aí você vai olhar assim, o que de fato ele fez? Ele melhorou esse sistema? Na visão de muita gente, ele melhorou o sistema. Assim como a prefeitura tem dados atuais de pesquisa, são pesquisas encomendadas pela prefeitura. Sim, são, dizendo que a maioria aprova o transporte coletivo. Então, nessa hora, eu não entro nessa pilha de ficar batendo, reclamando de preço, reclamando de serviço. Até porque, eu confesso, eu não sou um usuário do serviço de transporte coletivo para poder falar com propriedade. Eu prefiro me guiar pelos dados gerais, de todos os lados. Aí, a grande questão nessa hora é, se não aumenta, tem que dar mais subsídio. Aí todo mundo reclama. Se aumenta para diminuir o subsídio, todo mundo reclama. Eu não sei o que pode ser feito. Ainda sobre melhorias... Eu só queria, Raj, eu queria só parabenizar o Ketson, que ele trouxe um negócio interessante. Ele falou que ele não é usuário, eu também não sou, então ele não se aventuraria a criticar, porque o que mais a gente tem hoje é gente elogiando certos sistemas que não depende deles, né? E fala que é bom, estou falando aqui de SUS, e aí você vai conversar com alguém que depende e fica indignado. Então, assim, é muito bom a gente ouvir de vez em quando alguém colocar a bola no chão e trazer para si essa responsabilidade. Deixa eu trazer um complemento à informação aqui sobre melhorias do transporte público em BH. A Prefeitura apresentou alguns números, é interessante trazer aqui para a audiência. Foram 457 novos ônibus adicionados à frota municipal, 21 novos micro-ônibus, aqueles que atendem vilas e favelas, aquela viagem gratuita, e 140 novos ônibus para a linha MOVE, para aquele transporte MOVE aqui em Belo Horizonte. Tem a operação Tolerância Zero, que desde o início do ano também fiscaliza as garagens e as concessionárias e multa as empresas que estão irregulares. E tem novas viagens também, 1.300 novas viagens foram adicionadas a mais de 270 linhas belo-horizontinas, principalmente nos horários de pico, para o passageiro ficar menos tempo no ponto de ônibus.